E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, aí você vem aqui nos comentários desse vídeo e faz uma outra pergunta que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas, e também para que deixe o seu questionamento para que eu responda na semana que vem. Começo com a pergunta do William Cruz. De acordo com nossas finanças, o acesso daria uma respirada no rombo que o nosso clube tem. Como você analisa essa questão com a nossa permanência na Série B? Acha que o Cruzeiro tem que se livrar de alguns nomes? Se sim, acredita que o Cruzeiro pode montar um time mais competitivo, talvez com alguns jogadores livres no mercado? William, obrigado pela pergunta. Quando a gente analisa a própria Série B desse ano, a gente vê de forma muito clara que ter mais dinheiro é sim importante. O dinheiro ele é essencial para a montagem de qualquer time de futebol. Só que ainda mais importante do que ter dinheiro é ter competência, é ter pessoas que saibam fazer bem o seu trabalho, que tenham um bom planejamento, você ter um treinador competente, que a partir daí você vai conseguir potencializar jogadores até mais baratos para que eles possam render mais. O Cruzeiro desse ano tinha um orçamento muito maior do que qualquer adversário e faltando aí 7 rodadas para acabar a Série B, a gente praticamente não tem chance nenhuma de subir. A chance ela é meramente matemática quando a gente não olha para o campo, porque no campo em si o Cruzeiro não tem nenhuma chance de subir. Então eu acredito que mesmo na próxima temporada o Cruzeiro tendo menos grana e o Cruzeiro gastando menos com folha salarial, por exemplo, é possível a gente ter um time muito melhor. Porque o Filipão, com todos os defeitos que ele tem, com as críticas que a gente pode fazer, ele é um cara que consegue minimamente organizar um time de futebol e jogar da maneira que ele acha interessante e competitiva. É competitiva, é só olhar o aproveitamento que ele tem à frente do Cruzeiro, por mais que a gente odeie ver o time jogando dessa forma. Mas ainda assim é um modelo de futebol que na Série B tem uma tendência a funcionar. E quando eu falo em funcionar, eu não estou falando de bom futebol, eu estou falando de ter um aproveitamento suficiente para a gente subir de divisão na próxima temporada. E o Filipão é um cara que, aliado à comissão técnica dele, eu acredito que sim, tem todos os indícios, todas as ferramentas que vai conseguir isso na próxima temporada. Só que a gente sabe também que o Cruzeiro hoje tem muito jogador que ganha muito, alguns que renovaram aí, aceitaram readequação para ganhar um pouco menos, mas ainda assim são caras que, se a gente analisa esse teto de 150 mil, tem muito jogador no Cruzeiro que não merece um décimo disso. E vai ter o vídeo de lista de dispensa daqui uns dias, como eu sempre faço, eu só tô esperando realmente a gente consolidar a nossa temporada, a gente conseguir passar dos 45 pontos para não ter mais risco de rebaixamento, e aí a gente começa a falar das projeções da próxima temporada, com jogadores a serem contratados. Vai ter todo esse tipo de vídeo aqui no canal, sim. Então eu concordo com a sua avaliação, e para responder, sim, é possível o Cruzeiro montar um time muito melhor que essa porcaria que a gente viu em 2020, gastando muito menos do que a gente gastou, porque o Cruzeiro continuou nessa temporada tendo muita gente que só joga com o nome, ou melhor, que entra em campo com o nome, porque jogar mesmo não joga porcaria nenhuma. O Cruzeiro fez algumas apostas na base, algumas deram um bom retorno, né? A gente pode pontuar que hoje temos 3 titulares aí, o Matheus Pereira, o Jadson e o Adriano, jogadores que estão se firmando e estão jogando num nível competitivo, provam que estão prontos sim para jogar pelo Cruzeiro numa Série B e tem uma tendência a ser titular no próximo ano. Mas o Cruzeiro deu também muito tiro na água, e isso envolve alguns jogadores jovens que não renderam, muitos jogadores experientes que decepcionaram mais uma vez, e outras apostas que só o Cruzeiro acreditava que ia dar certo e obviamente não deu certo, né? Sassá, Jadson Oreinha, Marquinhos Gabriel, que até já foi embora. O Cruzeiro trouxe esses caras de volta quando todo mundo sabia que não ia dar certo, e não deu, né? Foi tipo a contratação do Ney Franco. O Kaique Santos pergunta: na sua opinião, quando esses times da Série B vão jogar contra o Cruzeiro, eles vêm mais motivados ou é apenas como qualquer outro jogo? Kaique, obrigado pela pergunta. Qualquer time vem muito mais motivado para enfrentar o Cruzeiro, justamente por ser o clube grande na Série B nessa temporada. É o jogo da vida, é o jogo do ano para a maioria dos times e para a maioria dos atletas. Então o cara sabe que se ele jogar muito bem contra o Cruzeiro, ele vai aparecer nacionalmente e provavelmente na próxima temporada ele pode arrumar um contrato melhor num outro clube ou arrumar uma renovação que o valorize no clube atual, justamente porque o cara jogar bem contra o Cruzeiro é o tipo de lance que vai pro DVD, digamos assim. Então não tem a menor dúvida que o jogo contra o Cruzeiro é sempre um jogo especial, e por isso todo jogo nosso é uma incrível de uma pedreira, né? A gente pode aliar isso ao fato do Cruzeiro não se impor
impor dentro de campo também, ser um time que na maioria das vezes, pelo menos com o Filipão, entrou em campo tentando achar um gol em bola parada e ficando recuado o resto da partida. A gente tá cansado de ver isso, mas com o Adilson, com o Enderson, com o próprio Ney Franco, em nenhum momento o Cruzeiro foi um time que se portou como o protagonista da Série B, aquele que entra em campo para ganhar todo o jogo. Nós não fizemos isso. Na próxima temporada eu espero que a gente consiga. Não tô esperando grande futebol do Filipão e da sua comissão técnica, mas eu acho que de outra forma o Cruzeiro pode ser um time na próxima temporada mais confiável e que se imponha. Talvez se imponha por ter uma defesa muito forte e difícil de ser batida, como a Chapecoense se impôs nessa temporada. A Chapecoense era um time que praticamente não tomava gol e a partir disso fazia um, às vezes fazia dois e conseguiu empilhar vitórias e agora está praticamente garantida na próxima Série A, tá? Então eu espero que na próxima temporada o Cruzeiro lide melhor com a Série B, entenda melhor a competição, porque a gente demorou a entender, e não a subestime como a diretoria e muitos dos jogadores e até grande parte da torcida fez, porque tinha muita gente achando que ia ser tranquilo subir, que 6 pontos não ia fazer falta e tal, e agora todo mundo teve que aprender essa lição. O Matheus Silva pergunta: o Gilvan de Pinho Tavares também deveria ter sua expulsão do Cruzeiro cogitada? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, o Gilvan deveria ser expulso, não deveria mais conviver nesse ambiente do Cruzeiro, muito menos ser visto como uma figura importante como é hoje, né? Vamos mudar o estatuto do Cruzeiro, chama o Gilvan, que é um cara que entende o estatuto, dane-se o fato dele entender do estatuto do Cruzeiro. Ele foi um presidente que teve uma gestão temerária, e a gestão temerária não é apenas a questão da corrupção, até porque até agora não tem nenhuma prova de que a gestão do Gilvan tenha sido corrupta, mas ela foi irresponsável, deu calote num monte de gente, contratou jogador sem ter a menor intenção de pagar, deixando tudo pro futuro, né? E agora a gente tá nesse buraco aí muito por causa da gestão do Gilvan, mas se a gente quiser puxar bem, essa zona toda começou na gestão do Perrella, passou pelo do Alvimar. O Cruzeiro ele é mal administrado há décadas. E eu penso que as pessoas que sangraram o Cruzeiro, seja por corrupção, seja por incompetência, elas não deveriam ter um papel central. Acho que não deveria fazer parte do conselho, deveria ser visto como é de fato, um cara que fez mais mal do que bem ao Cruzeiro, e estendo isso a Wagner, a Itair, ao próprio Perrella, não tem ninguém desses caras aí que merece ter algum prestígio pelo que eles fizeram no Cruzeiro. Porque o futuro traz as respostas. Quando o cara ele é o presidente, ele tá por cima da cocada branca, ele fala o que ele quiser, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso e não sei o que. Depois, quando o futuro vem a próxima gestão, aí a gente vai descobrindo as coisas, né? Infelizmente o Cruzeiro hoje, na minha opinião, também não está em boas mãos, como não esteve há muito tempo, e é por isso mesmo que é difícil a gente enxergar um futuro bom pro Cruzeiro, porque as pessoas que estão lá dentro nunca pareceram muito interessadas no clube, mas nos seus projetos pessoais. Um pouco de cinema pergunta: onde se encontra o Laércio? Ele chegou no Cruzeiro como uma grande promessa na mesma época do Maurício, mas não foi utilizado e sumiu. O cinema, obrigado aí pela pergunta. Pra quem não lembra do Laércio, é um atacante que veio pro Cruzeiro na temporada 2018, inicialmente para integrar o Sub-20, ele foi formado lá no Salgueiro, e aí por causa de um bom desempenho no Sub-20, ele jogava na ponta direita e o Marcelo na ponta esquerda, eles tinham ali um bom entrosamento, né, funcionavam bem naquela temporada. O Laércio inclusive jogou 2 partidas como profissional nessa temporada 2018, o Cruzeiro comprou o passe dele, mas nunca mais deu oportunidade no plantel profissional. Em 2019 ele teve emprestado no Ipatinga, onde jogou 9 partidas, e nesse ano de 2020 ele já passou emprestado por 3 times. Ele começou o ano no Vila Nova, jogou o Campeonato Mineiro, 8 partidas e marcou 2 gols. Jogou 5 partidas pelo São Bento na Série C do Campeonato Brasileiro e marcou outros 2 gols. E mais recentemente teve no Betim, onde disputou aí o módulo 2 do Campeonato Mineiro, jogou 5 partidas e marcou 1 gol. O Betim que bateu na trave, não conseguiu se classificar aí para a elite do Campeonato Mineiro na próxima temporada. Foi questão do último jogo mesmo, se vencesse o Betim subia, mas acabou ficando no empate. E o Laércio conseguiu fazer uma temporada aí, mesmo passando por 3 clubes, até de relativo destaque. É um cara novo, recentemente completou 22 anos, e como o Cruzeiro tá com dificuldade nessa figura do atacante de lado, eu acho que ele deveria ser observado pela comissão técnica. É a mesma coisa que eu falei sobre o Marcelo, sobre o Nonoca, sobre qualquer jogador que o Cruzeiro tenha contrato, que em algum momento foi destaque da categoria de base e não teve oportunidade. O Filipão, o Paulo Turra, esses caras não conhecem esses jogadores. Os caras estavam na China, depois vieram pro Palmeiras, onde tinha muita grana para contratar. Agora é outra realidade, o Cruzeiro tem que mudar o seu planejamento e começar a garimpar, né? Aquela história, até no lixão nasce flor.
tem que procurar as flores no lixão. Não tem mais dinheiro para fazer contratação, não tem como buscar o jogador mais caro possível. Tem que achar soluções aí em categoria de base, em times menores. E como o Laércio é atleta do Cruzeiro, eu acho que ele deveria sim ser observado, porque é um atacante interessante. Ele é rápido, joga pelos lados, tem uma finalização boa. Então acho que o Cruzeiro deveria observar esse atleta, porque eu gosto do futebol dele. Quando jogou no Sub-20 lá em 2018, por exemplo, eu fui super a favor da contratação em definitivo. O Ramon Vitor Diniz pergunta: você acha que o Cruzeiro vai com um time de transição ou de reservas para o Mineiro, já que eles não terão férias? Como você acha que vai ser esse planejamento? Ramon, obrigado pela pergunta. É difícil a gente falar em planejamento quando o nosso diretor de futebol é o David, né? Um completo incapaz. Mas ainda assim, quando a gente olha para a tabela, né, que foi divulgada aí essa semana, o Campeonato Mineiro vai começar no dia 28 de fevereiro, no final do mês, e a Série B vai terminar no dia 30 de janeiro. Então a gente tem praticamente um mês sem jogos. Como a maioria deve saber, os jogadores não vão ter férias nessa temporada, porque as férias deles já foram consideradas em abril, né, quando tava ali aquele negócio da pandemia, aquela dificuldade sobre o que ia acontecer no futebol. Então os jogadores não terão um período de férias. Mas eu acredito que o Cruzeiro deve dar aí uns 15 dias para os jogadores, para que possam descansar um pouco, né? Tirar férias efetivamente por 15 dias e depois uma mini temporada de 15 dias e depois ir aproveitando os primeiros jogos do Campeonato Mineiro para completar a preparação, né, para a próxima temporada. Isso não é uma informação oficial, é apenas uma questão de lógica mesmo, pelo que está se desenhando aí o cenário do futebol. Então eu não acho que o Cruzeiro vai preferencialmente jogar com um time reserva, com um time sub-20, até porque deve ter tempo para rodar um pouco mais o elenco. Campeonato estadual, a gente sabe que o nível técnico dos jogos é bem abaixo, e o que eu espero no final das contas é que o Cruzeiro dessa vez use corretamente o Campeonato Mineiro para dar chance para jogadores jovens, para fazer testes, experiências e moldar o elenco para a disputa da Série B, para que a gente já comece a Série B e tenha uma campanha sempre no G4, que não seja a porcaria que foi esse ano, que o Cruzeiro começou com 3 vitórias, depois não ganhava mais de ninguém, ficou afundado na zona de rebaixamento, e só quando o Filipão chegou que a gente conseguiu dar uma melhoradinha, né? Não a ponto de fazer uma boa campanha, não a ponto de subir, que provavelmente não vai acontecer, mas a gente pelo menos tem aí o objetivo, e eu espero que a gente não seja rebaixado para a Série C. Então eu gostaria que o Cruzeiro usasse o elenco de forma inteligente. Acho que todo mundo vai ter um período aí de férias nessa primeira quinzena de fevereiro e depois começa a trabalhar. E por exemplo, o Atlético, que está disputando a Série A nessa temporada, é um time que não vai ter férias mesmo, porque a Série A acaba no final de fevereiro, 4 dias depois já começa o Campeonato Estadual. Então eles provavelmente vão começar o Campeonato Mineiro com um time de transição, como você disse, mas o Cruzeiro não tem essa necessidade. É só se a comissão técnica quiser ter um período maior de pré-temporada mesmo. O Arthur Levenhagen pergunta: você acha que a passagem do Damião pela Toca foi boa? Arthur, obrigado pela pergunta. Boa não tem como dizer que foi, né? Porque o Leandro Damião teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2015, na época era jogador do Santos e estava aqui emprestado, né? E quando a gente olha no final das contas, não foi bom. Foi uma temporada que o Cruzeiro não ganhou nenhum título, não teve aí grande destaque. O Leandro Damião, que começou como dono da camisa 9, artilheiro de Campeonato Mineiro, terminou a temporada como um reserva de luxo, digamos assim, né? Porque aquele time funcionava melhor com o William no comando de ataque. Mas por números absolutos, não foi tão ruim. O Leandro Damião jogou 46 partidas pelo Cruzeiro e marcou 18 gols. E quando a gente olha para essa temporada atual de 2020, o nosso artilheiro tem 5, né? É o Rafael Sobis, que chegou recentemente, e o Manuel, que é um zagueiro. Então, quando a gente olha para uma temporada que o artilheiro tem 5, um cara que fez 18, parece que foi excepcional. Mas não foi o caso, até porque os gols do Damião ficaram muito concentrados no Campeonato Mineiro. Ele teve um período muito ruim da temporada e depois o Mano até conseguiu dar uma recuperada dele na reta final. Ele faz um gol muito bonito contra o São Paulo, mas também não foi ali aquele desempenho. E para quem ficou curioso de onde está Leandro Damião, ele está jogando no Kawasaki Frontale do Japão, e é legal que nas últimas 2 temporadas ele teve números idênticos. Ele jogou 38 partidas e marcou 14 gols, tanto em 2019 quanto em 2020 lá no clube japonês. O Leco Silva pergunta: apesar da idade avançada, o D'Alessandro poderia ser útil ao Cruzeiro de alguma forma em uma possível Série B na próxima temporada? Leco, obrigado pela pergunta. Cara, eu gosto demais do D'Alessandro, acho que ele foi um jogador excepcional, muito acima da média aqui da América do Sul. Eu lembro, por exemplo, de quando eu conheci o futebol do D'Alessandro, que foi naquele River Plate, quando eles eliminam o Corinthians de uma Libertadores, né, que era D'Alessandro e Cavenaghi ali, as duas promessas do River, que estavam jogando muita bola. Ele acabou
acabou não vingando lá no futebol europeu como se esperava, né? Ele passou pelo futebol alemão, pelo Wolfsburg, jogou na Espanha, jogou na Inglaterra, não vingou ali. E eu lembro que quando ele veio pro San Lorenzo, que ele disputou a Libertadores contra o Cruzeiro, inclusive, eu falava, bicho, o Cruzeiro tinha que tentar contratar esse cara e tal. Aí pouco depois acaba que o D'Alessandro vem parar no Internacional, né? E constrói uma história maravilhosa aí, muitos anos no clube. Ele já é até brasileiro, né? O D'Alessandro não conta mais como estrangeiro, inclusive. Mas pensar nele pra ser contratado em 2021 não dá mais, bicho, sabe? Assim, ele já tá com 39 anos, vai completar 40 anos no primeiro semestre agora da próxima temporada, e ele não consegue mais jogar em alto nível. A gente vê que o cara tem o talento, mas a parte física cobra um preço. Então eu, particularmente, acho que a melhor coisa pro D'Alessandro fazer seria se aposentar do futebol mesmo, sabe? Ou ir jogar, sei lá, numa divisão menor, né? Não que o Cruzeiro não esteja hoje numa divisão menor, mas a Série B ainda é muito pegada, é muito complicada, e acho que ele também não teria muito interesse em jogar aí pelo Cruzeiro, com toda a história que ele tem no Internacional, que não é um rival local, não é um time que a gente tem assim grande raiva, né, uma rivalidade muito latente, mas ainda assim correria o risco, né, de cruzar um Cruzeiro e Inter numa Copa do Brasil, por exemplo, e seria uma situação meio chata. Então eu acho que o D'Alessandro não teria interesse, e acho que o Cruzeiro também não deveria ter o interesse nessa contratação. A gente precisa de jogadores que sejam mais competitivos, e por mais que o D'Alessandro tenha muito caráter e queira, fisicamente ele não consegue mais. E por fim, o Gabriel Elisei GDS pergunta: a situação do time interfere muito nas visualizações do canal? Gabriel, obrigado pela pergunta. Interfere demais, bicho, demais mesmo, tá? Interfere na vontade de fazer vídeo, porque quando o Cruzeiro tá uma porcaria igual tá hoje, é muito baixo astral a gente tem que fazer aquela live pós-jogo, dar uma desanimada, mas ainda assim, vocês mesmos, os inscritos do canal, não têm interesse em assistir um vídeo muitas vezes depois de uma derrota. Tem gente que sempre tem interesse, porque quer xingar junto e tudo mais, e eu fico muito feliz, e é por isso que eu continuo fazendo, mas a grande maioria do torcedor, quando o time só tá dando decepção, você também não quer ficar vendo mais notícias sobre ele, você quer tentar dar uma afastada pra ver se pensa em outra coisa, e eu entendo. Então essa péssima fase que o Cruzeiro tá vivendo desde a temporada passada, atrapalhou bastante o crescimento do canal, né, porque a gente crescia num volume muito maior ali quando tava ganhando as Copas do Brasil, quando a coisa tava indo bem, e hoje a gente ainda tá conseguindo crescer, mas reduziu assim mais da metade, tá? As visualizações em si, eu acho que não tá afetando tanto assim, deu uma caída natural, porque assim, se o Cruzeiro ganha o vídeo de pós-jogo, por exemplo, ele vai ter muito mais visualização do que depois de uma derrota, depois de um empate, isso é natural também, mas a gente ainda vai conseguindo carregar, né? E quanto melhor o time vai dentro de campo, melhor é também para quem tá fazendo aqui o conteúdo, é melhor de produzir, é mais gostoso de fazer, né, de interagir, e é também melhor para os números, para o retorno financeiro e tudo mais, tá? Então essa é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem. Eu acho que às vezes fica a impressão que quando perde as pessoas veem mais no vídeo, mas não é. Às vezes pode até acontecer, mas normalmente é depois das vitórias que todo mundo fica mais feliz, e isso contribui, né, é um reflexo positivo para tudo que a gente faz. Então vocês podem ter certeza que quando vocês estão putos porque o Cruzeiro perde, eu tô puto duas vezes, porque o Cruzeiro perdeu e meu trampo ainda não tá funcionando tão bem como eu gostaria ou como poderia ser. E esse vídeo fica por aqui então. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada uma das perguntas e para deixar o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!